Venham todos, vede e conheçamos as promessas de Deus que estão no Salmo 6, porque ele se importa conosco. Quero ler o Salmo 6 na Bíblia Sagrada em português, na versão Almeida, revisão da Nova Tradução. Em seguida, faremos uma meditação devocional para que possamos entender e declarar as promessas de Deus. No dia em que clamei por socorro, Senhor, tu me ouviste? No meio da minha angústia, tem compaixão de mim. Em Deus, ó meu Deus, a favor meu, ó Senhor, te enalteceste, voz de alegria e de salvação. Do meio da congregação, ouvi, Senhor, a clamor me respondeste. Selá, harto, alegria a ti, ó Senhor, por virtude tua. E falarei em grande triunfo, Altíssimo, meu Deus. Salmos 6, versículos 1 a 3. Analisando o título do Salmo, tem um título literal que diz Salmo de Davi. Quando foi assolado por um golpe da Filisteia, retirou-se a Siquém. Tomou o Senhor Absalom. Podemos ver no título do Salmo que este Salmo foi escrito por Davi. E a razão do Salmo quando ele estava em apuros, ou seja, quando ele estava precisando de ajuda. Os Salmos são divididos em títulos. Primeiro, tem o título literal, que é o primeiro título. O segundo título, temos o título próprio, que indica o salmista. E o terceiro título, temos o título moral, que indica o motivo do Salmo. Vamos analisar os versículos 1 a 3. No dia em que clamei por socorro, Senhor, tu me ouviste. No meio da minha angústia, tem compaixão de mim. Em Deus, ó meu Deus, a favor meu, ó Senhor, te enalteceste, voz de alegria e de salvação. Do meio da congregação, ouvi, Senhor, a clamor me respondeste. Sela, áraco, alegria a ti, ó Senhor, por virtude tua. E falarei em grande triunfo, Altíssimo, meu Deus. Salmos 6, versículos 1 a 3. Quem era Assal? Assal era o filho mais velho de Davi, nascido de Urias, o Hitita, segundo Samuel 13, 1. Assal rebelou-se contra o seu próprio pai Davi. Amnon, seu irmão, cometeu violência contra sua irmã Tamar, segundo Samuel 13, 14. Absalão conspirou para matar seu irmão Amnon, segundo Samuel 13, 21. Absalão fugiu para a casa de seu avô, o rei Talmai de Gesur, segundo Samuel 13, 30. Davi ficava triste com a rebelião de Absalão. Se segundo Samuel 14, 27, Absalão com 10 milhares de homens levantou-se contra seu pai, segundo Samuel 15, 1. A elite de Israel seguiu Absalão, segundo Samuel 15, 10. Davi teve que fugir de Jerusalém, segundo Samuel 15, 14. Itamar, amigo de Davi, morreu na batalha. Segundo Samuel 18, 2. Podemos observar, no primeiro verso do Salmo, a angústia de Davi. No dia em que clamei por socorro, Senhor, tu me ouviste. No meio da minha angústia, tem compaixão de mim. Selá, harto. O salmista inicia o salmo expressando gratidão a Deus pelo ouvido concedido, pela atenção de Deus, pela resposta rápida de Deus. O salmista agradece a Deus pela libertação em meio à angústia. Vamos analisar a palavra angústia. Angústia, palavra que significa aflição, angústia, aperto, tribulação, dificuldade, angústia. Deus nos ajudará em nossa angústia, em nossa aflição, em nossa angústia. Deus nos libertará, analisando o Salmo 6, versículo 2. Em Deus, ó meu Deus, a favor meu, ó Senhor, te enalteceste, voz de alegria e de salvação. Do meio da congregação, ouvi, Senhor, a clamor me respondeste. Selá, harto. Deus nos concede a vitória, Deus nos concede a salvação, Deus nos tira da angústia, da aflição, da angústia, da tribulação. Deus nos conduz para a salvação, para a vitória, para a glória, para a felicidade. Analisando o Salmo 6, versículo 3, alegrai-vos a Deus, ó Senhor, por virtude tua. E falarei em grande triunfo, Altíssimo, meu Deus. Salmos 6, 3. Como podemos alegrar a Deus? Podemos alegrar a Deus amando a Deus, obedecendo a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, proclamando a Deus, anunciando a Deus, abençoando a Deus e cumprindo a vontade de Deus. Estudando o Salmo 6, vemos que o Salmo é um salmo de louvor, um salmo de gratidão, um salmo de triunfo, um salmo de vitória, um salmo de salvação, um salmo de alabanza.
Que aprendamos com o Salmo 6, que sejamos gratos a Deus, sejamos agradecidos a Deus, louvamos a Deus, proclamemos a Deus, adoremos a Deus, cantemos a Deus, celebremos a Deus. Alegre-se, ó minha alma, no Senhor, porque Ele é digno de ser praised. Alegre-se, ó meu coração, no Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado. E ó vós, meus ossos, regozijai-vos no Senhor. Salmos 105, 1. Cantem ao Senhor, ó minha alma. Louvem o Senhor, ó todo o meu ser. Salmo 103, 1. Alegrai-vos no Senhor, ó justiça, e exultem as nações. Salmos 97, 7. Ó, louvado seja Deus, e exaltado seja o Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o Espírito Santo, o qual clamamos, Pai, nosso Redentor, agora e eternamente. Amém. Que as pazes de Deus, que transcende todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo, o Senhor, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos vós que estáis aqui. Bendito o Senhor. Que possamos pregar as boas novas do reino de Deus. Confesso em nome de Jesus que sou pecador, arrependido e salvo pela graça de Deus. Confesso que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Creio na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creio na criação, na queda, na perdição, na morte, na ressurreição, na salvação, na segunda vinda de Jesus Cristo. Se você está aqui comigo, deixe um comentário e diga, pastor, eu estou contigo. Sou grato a Deus por vós, por aqueles que colaboram, por aqueles que se comunicam, por aqueles que me enviam mensagens, por aqueles que me apoiam, por aqueles que me incentivam. Deus os abençoe, bendito o Senhor. Deus vos abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Salmos de Israel. Salmos 6, a oração do justo. No subtítulo, a oração do justo, hebraico, Terrilim, que significa salmos ou cantares, deriva de um ancestral hebraico, lamed e tefilo, que significa a louvor e a oração. Então, em hebraico, o Salmo 6 pode ser traduzido como o louvor e a oração do justo. Este salmo é atribuído ao rei Davi, escrito em hebraico em forma de acróstico, que a primeira letra de cada estrofe se segue em ordem alfabética hebraica. O Salmo 6 em hebraico é composto por 6 estrofes. As 6 estrofes correspondem com as 6 letras que compõem o nome de Davi, escrito em hebraico, David ou Metadonev. Salmo 6, versículo 1. Senhor, contra o mau caminho do homem, contra a soberba de homem orgulhoso, ó tenho tu perversos quebrantados. Em hebraico, Lishma lomdei, ao Hamot satanishim, ledavar shevetz verharabá, mikam verhashma verhatzibur. Lishma ou lisma significa ouvir, mas não no sentido de ouvir, mas sim ser ouvido, ou seja, para ser ouvido. Lomdei significa se rebelaram. Ao Hamot Satanitim significa aos ímpios, ou seja, contra os ímpios. Ledavar Shevetz significa pensações perversas. Verharaba significa soberbos. Mikam Verhashma significa aquele que era exaltado. Verhatzibur significa o orgulhoso. Analisando o Salmo 6, versículo 1, Senhor contra o mau caminho do homem, ou Senhor contra o mal, o caminho do homem, o profeta denuncia a soberba do homem, a arrogância e a presunção do homem. O homem se rebela contra Deus, agindo de acordo com o seu próprio querer. O homem age e pensa de maneira errada, pois a razão, a inteligência e a sabedoria lhe foram dadas por Deus. Em primeiro, o homem deve buscar a Deus para saber qual é a sua vontade, para saber qual é o seu propósito e a sua missão. Mas o homem soberbo se rebela contra Deus e quer fazer a sua própria vontade. Por isso Deus diz: os tolos da nação se rebelaram, a soberba dos homens orgulhosos ofendia os teus ouvidos. E assim, o profeta suplica a Deus dizendo: não contra a soberba do orgulhoso, nem contra a malícia do perverso, nem contra a calúnia do mentiroso. Analisando o Salmo 6, versículo 2, a malícia dos que se envenenam. O profeta denuncia aqueles que se sentem invencíveis, aqueles que pensam que são imunes e que podem pecar sem que Deus os castigue. Deus os alcançará. O mal, a mentira, a iniquidade e a soberba não vencerão.
Deus está no céu, olhando tudo o que fazemos, ouvindo tudo o que falamos e saberá nos julgar. A malícia dos que se envenenam. Na palavra hebraica, akidoth, existe uma ligação com a raiz katsats, que significa sujar, manchar. Aqueles que se sujam se contaminam. O veneno não sai do exterior, mas vem do interior, da mente, do coração. A pessoa sente que é invencível e por isso age mal, agindo de acordo com a sua vontade. Salmo 6, versículo 3. No Senhor, diz o justo, confiarei. Em hebraico, betavona, Hashem, amar mitzadikenu. Betavona ou bitavona significa em ti confiarei. Adonai ou Hashem, que no hebraico bíblico significa Senhor ou Deus, aqui no Salmo 6, no versículo 3, o profeta utiliza a palavra Hashem, que significa o nome, ou seja, o nome de Deus revelado a Moisés. Eu sou aquele que sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amar mitzadikenu significa confiarei em ti. Analisando o Salmo 6, versículo 4, a malícia dos que se envenenam e os justos virão e florescerão. Em hebraico, ve'akidoth, lishvilin kolonim, ve'harabim, ve'sakov. Kolonim, ve'sakov. Ve'akidoth significa mas a malícia, ou seja, malícia de quem se envenena. Lishvilin significa florescerá. Kolonim significa reivindicada, em abundância. Ve'harabim significa abundantemente. Ve'sakov significa coleta. O profeta afirma que o justo será vindicado em abundância e abundantemente. O justo será reivindicado, será recompensado, será abençoado. Salmo 6, versículo 5. Quantos, ó Deus, multiplicares os teus, a ti, ó Deus, os frutos do meu ventre? Em hebraico, Kolomim atoviadam veatam Hashem abara vesherit nefedi. Kolome atoviadam significa quantados, ou seja, multiplique o teu fruto. Ataem significa multiplique a tua herança. Hashem ou Hashem significa Senhor, abençoe a minha herança. Abara ou Abera, veshere nefedi significa e a minha herança. Bênçãos, nescafetosai. Analisando o Salmo 6, versículo 6, o Senhor fez saber os seus caminhos e as suas obras. O profeta declara, e o Senhor fez saber os seus caminhos, ou seja, e o Senhor tem revelado os seus caminhos. Declarou, e as suas obras, ou e as suas obras, em hebraico, etzemulot, que significa proclamados, proclamadas. O profeta, com esta frase, mostra a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus. Deus fez saber os seus caminhos, ou seja, Deus fez conhecer os seus caminhos. Deus tem revelado os seus caminhos, as suas obras, as suas ações, as suas leis, a sua vontade, as promessas, os mandamentos, a sua palavra, o seu caminho, ou seja, a redenção. Deus fez saber os seus caminhos, ou seja, Deus fez conhecer os seus caminhos. Deus tem revelado os seus caminhos. O profeta então convida o povo de Israel e nós, os cristãos, a seguirem, a observarem, a meditarem, a analisarem, a estudarem a revelação de Deus. As suas promessas, as suas leis, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as suas palavras, o seu caminho, ou seja, a redenção. Encerro o comentário do Salmo 6. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a ti e a ti e a ti. Amém? Eu espero que estejamos encontrando o encontro bênção de Deus. Que tal se você estivesse ouvindo a voz do Senhor? Que tal se eu falasse algo que o Espírito Santo quer te dizer neste momento? Se você está aqui, é porque Deus quis que você escutasse algo que o Espírito Santo tem para te dizer. Que tal se eu falasse a respeito do Salmo 6? O Salmo 6, um dos mais importantes, e o Salmo 6, no versículo 4, me diga, Senhor, e me mostre qual a importância do Salmo 6. Salmo 6,4 diz assim, em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor, em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Salmos 6,4. Ensina os meus caminhos. A maioria das pessoas vive sem direção.
A maioria das pessoas vive sem saber para onde vão, sem saber qual o caminho. Sabemos o caminho que o homem percorreu para chegar onde está, e se Deus não interveio, se Deus não tocou, ele estaria no mesmo lugar de ontem, no mesmo lugar de anteontem, no mesmo lugar de há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas repetem os mesmos erros, porque as pessoas têm os mesmos amigos, porque as pessoas andam nos mesmos caminhos, e os caminhos levam a lugar nenhum. Deus quer te dizer por meio deste salmo que o Senhor espera, que Deus espera que a pessoa peça, que Deus espera que a pessoa clame, que Deus espera que a pessoa busque a Deus, que Deus espera que a pessoa o procure, que Deus espera que a pessoa ore, que Deus espera que a pessoa converse com Deus, que Deus espera que a pessoa confie, que Deus espera que a pessoa acredite, que Deus espera que a pessoa se aproxime. Deus espera que a pessoa ande nos seus caminhos, que a pessoa ande nas suas veredas, que a pessoa ande na sua estrada, que a pessoa ande no seu caminho. Deus espera que a pessoa aprenda com ele. Salmos 6,4 diz: ensina os meus caminhos. Ensina, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Ensina, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Senhor, ensina-me os teus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Deus quer te dizer que as pessoas se perdem porque não querem ser ensinadas. As pessoas se perdem porque não querem aprender. As pessoas se perdem porque não querem ouvir, porque não querem ler a Bíblia, porque não querem buscar a Deus, porque não querem conhecer, porque não querem entender. Deus quer te dizer que as pessoas buscam prazeres terrenos, buscam dinheiro, buscam bens materiais, buscam posses, buscam ter as coisas, mas esquecem-se daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz diferença, daquilo que realmente transforma. O salmista, que era Davi, um homem segundo o próprio coração de Deus, um homem que agradava a Deus, mesmo pecando, mas que se arrependia, um homem que buscava a Deus, um homem que clamava por Deus, um homem que cantava para Deus, um homem que dançava para Deus, um homem que lutava para Deus, um homem que reinava para Deus, um homem que guerreava para Deus, um homem que orava para Deus, um homem que lutava contra os gigantes de Deus, um homem que tinha fé para enfrentar os gigantes, um homem que arriscava a vida para enfrentar os gigantes. Um homem que ousava enfrentar os gigantes, um homem que enfrentou Golias, o gigante de Gat, um homem corajoso, um homem valente, um homem de Deus. O salmista Davi clamou a Deus em diversos momentos da sua vida, e em Salmos 6 ele clamou a Deus para que Deus o ensinasse os seus caminhos. Deus quer te dizer que as pessoas esquecem-se daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz diferença, daquilo que realmente transforma, daquilo que realmente vale a pena. E o salmista clama: ó Senhor, ensina os meus caminhos. Salmo 6,4 diz: ensina os meus caminhos. A palavra ensina na língua hebraica significa instruir, orientar, aperfeiçoar, capacitar, preparar, disciplinar, pregar. O salmista, ou seja, Davi, clamou a Deus para que Deus o pregava, ou seja, Deus o instruísse, Deus o orientasse, Deus o aperfeiçoasse, Deus o capacitasse, Deus o preparasse, Deus o disciplinasse, Deus o treinasse, Deus o formasse, Deus o transformasse. O salmista clamou a Deus para que Deus o ensinasse os seus caminhos, ou seja, para que Deus o conduzisse, Deus o guiasse, Deus o direcionasse, Deus o conduzisse, Deus o levasse, Deus o conduzisse. O salmista clamou a Deus para que Deus o conduzisse, Deus o guiasse, Deus o direcionasse, Deus o conduzisse, Deus o levasse, Deus o conduzisse pelos seus caminhos, pelos caminhos de Deus, pelas veredas de Deus, pela estrada de Deus, pelo caminho de Deus. Em Salmos 6,4, o salmista clamou a Deus para que Deus o ensinasse os seus caminhos, Deus quer te dizer que as pessoas clamam por coisas materiais, clamam por bens materiais, clamam por coisas passageiras, clamam por coisas efêmeras, clamam por coisas ilusórias, clamam por coisas que não duram, clamam por coisas que não permanecem, clamam por coisas que não satisfazem, clamam por coisas que não realizam, clamam por coisas que não completam, clamam por coisas que não tocam o coração, clamam por coisas que não aquecem o coração,
clamam por coisas que não preenchem a alma, clamam por coisas que não alimentam a alma. O salmista clamou a Deus para que Deus o ensinasse os seus caminhos, o ensinasse os seus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor. Em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Deus quer te dizer que as pessoas fogem do que realmente importa, fogem do que realmente faz diferença, fogem do que realmente transforma, fogem do que realmente vale a pena. E o salmista clamou: ó Senhor, em ti espero, ó Senhor, em ti me refugio. Ou seja, o salmista clamou a Deus para que Deus o ajudasse, Deus o sustentasse, Deus o protegesse, Deus o guardasse, Deus o abençoasse, Deus o favorecesse, Deus o tocasse, Deus o abençoasse, Deus o libertasse, Deus o fizesse livre, Deus o fizesse feliz, Deus o fizesse vencedor. Ó Senhor, em ti espero, ó Senhor, em ti me refugio. Deus quer te dizer que as pessoas buscam prazeres terrenos, buscam dinheiro, buscam bens materiais, buscam posses, buscam ter as coisas, mas esquecem-se daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz diferença, daquilo que realmente transforma. Em Salmos 6, o salmista clamou a Deus para que Deus o ensinasse os seus caminhos. Salmos 6:4. Em ti, Senhor, espero, meu Deus, ó Senhor, em ti me refugio. Ó Senhor, Deus meu, ensina os meus caminhos. Amém. Deus te abençoe.